Fala galera do segundo ano, beleza? Professor Denis mais uma vez aqui com vocês e vamos para mais uma aula de Química. E hoje vamos falar um pouco mais sobre as reações químicas e algumas leis ponderais, algumas leis matemáticas que estão em torno dessas reações químicas, algumas leis que estão relacionadas com a massa dos componentes envolvidos nessas reações. Lembrando que qualquer dúvida sobre esta aula ou qualquer outro tema, você pode entrar em contato neste e-mail que está aqui apresentado para você ou simplesmente fazer um comentário lá no Google Sala de Aula. Beleza? Então, bora para a nossa aula. Na última aula, então, aprofundamos um pouco mais sobre as reações químicas e hoje vamos falar o que é necessário para ocorrer uma reação química. Basicamente, alguns pontos são importantes de ser levados em consideração para que uma reação química aconteça. Os primeiros pontos são os aspectos macroscópicos. É interessante que para que uma reação química aconteça, você coloque os reagentes em contato e que esses reagentes tenham uma ligeira afinidade química que você já conheça anteriormente. Além disso, é interessante que os aspectos microscópicos também entrem em ação. Desses aspectos microscópicos, estamos falando basicamente do que rege a chamada teoria das colisões. A teoria das colisões diz que para que uma reação química aconteça, é necessário que haja uma colisão violenta, uma colisão frontal mesmo, para que dê perca total naqueles reagentes e eles possam se transformar em produtos. Porque uma reação química nada mais é do que isso. Um rearranjo dos átomos que estão ali envolvidos nos reagentes se transformando em produtos. Bom, a teoria das colisões diz também, mais ou menos, que para que uma reação química aconteça, essa colisão não pode ser feita de qualquer forma. Ela tem que ter uma orientação favorável. Como assim uma orientação favorável? O que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que essas moléculas elas não podem trombar de qualquer forma, porque senão elas vão simplesmente passar umas pelas outras ou vão simplesmente bater umas nas outras e vão voltar como bolas de sinuca fazem. Essas colisões elas têm que ter uma orientação específica para que as ligações químicas dos reagentes possam ser rompidas e, ao mesmo tempo, as ligações dos produtos possam começar a ser formadas. Basicamente, essa orientação favorável tem que conseguir romper essas ligações aqui pré-existentes e dar possibilidade de formar novas ligações entre esses componentes aqui. Então, com isso, eu tenho que ter duas coisas fundamentais: energia e uma colisão efetiva. Uma colisão efetiva é uma colisão com uma orientação favorável. Então você está me dizendo que aqui no ensino médio eu vou ter que ficar pensando na orientação que as moléculas vão se chocar umas com as outras para conseguir resolver os exercícios, por exemplo, de vestibular? Não, eu estou te dizendo que você precisa entender essa teoria e entender que essa colisão, esse choque entre essas moléculas não pode ser feito de qualquer maneira. Tem que ter uma orientação específica, tem que dar a possibilidade para quebrar ligações antigas e formar novas ligações. É isso que eu estou querendo dizer para você. Orientação favorável e energia suficiente. O complexo ativado. O que é o complexo ativado mesmo? O complexo ativado é um estado intermediário e de muita energia que acontece quando essas moléculas dos reagentes conseguem colidir com bastante energia e com uma orientação favorável. O complexo ativado ele é muito instável e ele acontece momentaneamente. Ele é um intermediário de reação, ele é uma estrutura intermediária. Geralmente nos gráficos ele é o ponto mais elevado ali de energia. Por quê? Porque lá está uma bagunça. Lá as ligações estão sendo rompidas e as ligações estão sendo formadas. Então, em gráficos de energia que representa uma reação química, o complexo ativado é esse ponto mais alto
do cume dessa curva que está sempre mostrada. A energia suficiente é isso que nós estamos mostrando aqui como energia de ativação. A energia de ativação é aquela energia. A energia de ativação é aquela energia que os reagentes têm que conseguir atingir para virar complexo ativado e assim se transformar em produtos. Essa energia de ativação para algumas reações pode ser ofertada pelo exterior, como por exemplo uma ignição, uma faísca de um fósforo, uma fonte elétrica. Em outros casos, essa energia de ativação é alcançada simplesmente pela agitação e velocidade que essas moléculas elas atingem. A energia de ativação muitas vezes é apresentada como se fosse uma barreira energética a ser vencida. Não que é uma barreira energética a ser vencida, mas podemos dizer que é uma quantidade de energia que tem que ser atingida, conseguida para você se transformar em produtos. Você não, né? Os reagentes. Voltando então, e tudo isso, toda essa parte de reação química está relacionada com aquilo que a gente comentou lá do Lavoisier, que fazia os seus experimentos de queima, de parafina, e queimava as coisas em um recipiente aberto e queimava as coisas em um recipiente fechado. E aí colocava em cima de uma balança. E ele conseguiu ir percebendo que na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Então Lavoisier conseguiu inicialmente dizer para você que em uma reação química, os átomos dos reagentes, eles não são destruídos, eles são somente reorganizados para formar os átomos dos produtos. E com isso, em um recipiente fechado, a massa em uma reação química, ela é conservada. Então, se eu colocar, por exemplo, 3 gramas de carbono para queimar ali em um recipiente fechado, junto com 8 gramas de oxigênio, eu terei, ao fim, 11 gramas de gás carbônico formados. Ou seja, o somatório da massa dos reagentes tem que ser igual ao somatório da massa dos produtos. Isso é o que diz a Lei das Conservações das Massas, descritas por Antoine Laurent Lavoisier. Tudo bem? Conseguiu entender? Se não conseguiu, volta um pouquinho e vê um pouco mais devagar, que eu tenho certeza que você vai conseguir entender. Junto com Lavoisier vem Joseph Louis Proust, que foi um estudante de química e farmácia ao longo da sua vida, publicou trabalhos sobre a urina e o ácido fosfórico e também descobriu um novo processo de se extrair açúcar da uva. Proust era um experimentalista, conseguiu perceber que, por exemplo, em uma reação de quebra da molécula de água, eu sempre vou ter isto acontecendo em uma proporção. Ou seja, se eu coloco 4,5 gramas de água para se quebrar, ela vai me formar 0,5 gramas de hidrogênio e 4 de oxigênio. Muito bem. Se eu coloco 9 gramas de água para se quebrar, ela vai me gerar 1 grama de hidrogênio e 8 gramas de oxigênio. Veja que aqui eu dobrei a massa de água, aqui eu também dobrei as massas encontradas. Então há uma proporção entre os reagentes e os produtos. As coisas então não reagem assim aleatoriamente. Muito bem, se você, por exemplo, dobrar aqui de 18 para 36, quanto de hidrogênio você conseguiria encontrar? Sabe me dizer? Coloca aí abaixo nos comentários. Com isso, nós conseguimos chegar em exercícios como esse. Então, as duas ideias que foram ditas para você até esse momento, a lei de Lavoisier e a lei de Proust, a lei da conservação das massas e a lei das proporções constantes, elas podem ser aplicadas em exercícios como esses aqui. E esses exercícios, eles aparecem aos milhares em Enem, em vestibular, em concursos, das mais diversas roupagens. Então, quanto antes você se familiarizar com exercícios como esse, vai ficar mais fácil no futuro, tudo bem?
Então vamos dar o início aqui dos cálculos estequiométricos. Para conseguir resolver esse exercício, vamos lá então, ler o que ele está dizendo. Talvez você já conheça esse exercício, mas vamos mais uma vez para que reforce essa ideia. O primeiro exercício diz que uma reação entre 23 gramas de álcool etílico e 48 gramas de oxigênio produziu 27 gramas de água ao lado de gás carbônico. Qual foi a massa de gás carbônico obtida? Muito bem, vamos lá então. Primeiro vamos tentar descrever esta reação através de uma equação. Então aqui eu vou simplesmente escrever álcool, indicando ali, eu não sei qual é a fórmula desse álcool, então eu vou simplesmente escrever álcool. Então o álcool está reagindo com quem? Com gás oxigênio. O gás oxigênio tem somente uma fórmula aqui na minha casa. Eu espero que seja a mesma fórmula que encontrei na sua casa. Então ele tem essa fórmula aqui, O2. Muito bem. Formando água. A água também é padrão. Então H2O. Eu espero que seja assim em todos os lugares desse universo. E também nós temos ali CO2. Uma vez colocada a equação que representa essa reação química, vamos lá. Mudar a cor da caneta aqui para conseguir escrever as massas que foram dadas. Então foi dada a você 23 gramas de álcool para reagir com 48 gramas de oxigênio, produzindo aí então 27 gramas de água e uma quantidade de CO2 que a gente desconhece. Como a gente desconhece, nós vamos colocar X. Você lembra da lei de Lavoisier? Que a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos, a lei da conservação das massas. Então aqui o somatório das massas dos reagentes tem que ser igual ao somatório das massas do produto. Isso se transformou em uma equação matemática que você consegue resolver lindamente. Vamos lá. 23 mais 48, isso dá um total de 71. 71 é igual a 27 mais x. Muito bem. Para que eu consiga descobrir este x, eu preciso simplesmente pegar este 27 que está aqui e passar para o outro lado da igualdade. Quando eu fizer isso, eu vou trocar o sinal do 27. Então eu vou ter 71 menos 27. Isso tudo aí é igual ao x. É igual à massa de gás carbônico que foi formada nessa reação. E isso dá um valor de quanto mesmo? 71 menos 27 é igual a 44 gramas de CO2 ou de gás carbônico que foi formado nessa reação. Tudo bem? Agora vamos tentar resolver um exercício usando a ideia da lei de Proust. Bom, vamos lá. Então escrever a equação que representa esta reação. Então eu tenho aqui sódio. Sódio reage então com o oxigênio, então vamos escrever aqui sódio. Não sei se você sabe qual o símbolo que representa o sódio. Reage então com o oxigênio, formando aí o famoso peróxido de sódio. Para ficar mais fácil, vou escrever só peróxido. Muito bem. Agora vamos pegar uma outra cor de caneta para resolvermos o exercício. O exercício fala que 46 gramas de sódio reagem com 32 gramas de oxigênio. Muito bem. Quantas gramas de sódio? Então a gente quer saber quantas gramas de sódio. Como eu não sei, eu chamo de X. Vou colocar aqui embaixo do sódio. Então, quantas gramas de sódio são necessários para se obter 156 gramas de peróxido? Então, uma vez colocado as coisas nas suas posições, vamos lá tentar entender esse exercício. Aqui, para o primeiro
experimento, digamos assim, foi colocado para reagir 46 gramas de sódio com 32 gramas de oxigênio. Muito bem, baseado na lei de Lavoisier, nós sabemos que o somatório dessas duas massas é equivalente ao quanto foi formado de peróxido. Então eu tenho aqui 46 mais 32 igual a 78 gramas para este primeiro experimento. Muito bem. Num segundo caso, num segundo momento, ele pergunta para você quanto de sódio eu vou ter que usar para conseguir formar 156 de peróxido. Bom, como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso através de uma proporção. E aqui as proporções elas vão se dar através de uma regra de 3. E a regra de 3 que você vai fazer, ela sempre vai envolver dois componentes. Sempre. Aqui no caso eu vou envolver o sódio e o peróxido. Então não vou colocar o oxigênio nessa brincadeira para eu conseguir resolver esse exercício. Tudo bem? Por que eu vou colocar somente o sódio e o peróxido? Porque as informações do enunciado giram em torno desses dois componentes. O oxigênio foi importante para a gente, através da lei de Lavoisier, conseguir descobrir o quanto foi formado de peróxido no primeiro experimento. Agora eu vou fazer uma regra de 3 simples. Então eu vou colocar aqui 2 traços e vou multiplicar cruzado. Tudo bem? Então eu vou ficar com 78x, certo? Então 78 que multiplica x é igual a 78x. Isso é igual a 46 que multiplica 156. Isso dá um valor de 7.176. Muito bem. Agora, como fizemos no exercício anterior, o x está de um lado da igualdade. Neste caso, ele está multiplicando. Então, eu vou mantê-lo aqui multiplicando. E vou passar os 78 para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, eu vou ter aqui x é igual a 7.176 dividido por 78. Então, através de uma regra de 3 simples. Então, 7.176 dividido por 78, eu vou encontrar o valor do x, que é referente ao quanto de sódio precisa ser usado para formar 156 gramas. Muito bem, então 7.176 dividido por 78 dá igual a 92 gramas. Opa, cortou um pouquinho ali, né, pessoal? Então vamos jogar aqui para cima. Então a resposta final é igual a 92 gramas de sódio. Isso é o necessário para conseguir formar 156 gramas de peróxido de sódio. Veja então que precisamos utilizar uma proporção matemática para conseguir estimar esse valor. Em alguns casos, isso vai aparecer para você e é interessante que você já vá se familiarizando com esse conceito. Tudo bem? Você já sabe o que fazer caso não tenha entendido. Bom, pessoal, não deixe de acompanhar as postagens lá no Google Sala de Aula e também no meu canal do YouTube. Eu vou tentar aprimorar a frequência de resolução de exercícios no canal. E se você gostou, não deixe de compartilhar com algum dos seus amigos e curtir o meu canal. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado e até uma próxima.